Convido o paraninfo da turma, o professor Gilberto Schwartzman, para fazer a sua manifestação em seu nome e em nome dos demais homenageados. Magnífico reitor, professor Carlos Alexandre Neto, excelentíssimo senhor diretor da Faculdade de Medicina, professor Mauro Chapelevski, demais autoridades, ilustres professores, colegas, familiares dos formandos, amigos aqui presentes. Antes de mais nada, perdoem o problema técnico que nos impediu de fazer uma performance como os senhores merecem, mas eu gostaria de me dirigir aos queridos formandos dizendo que eu sinto-me imensamente honrado com a escolha de meu nome como paraninfo da turma de 2012 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu considero essa uma das maiores homenagens que recebi em minha vida acadêmica. Em uma noite como essa, há 33 anos atrás, eu tive a honra de ser distinguido pelos meus colegas como orador de minha turma, a de 79. O Leandro e a Marta, meus queridos colegas e amigos pais da formanda Daniela Alves, bem se lembram daquela noite de dezembro, tempo ainda da ditadura, e nós estudantes saíamos de uma longa greve. Havíamos brigado tanto com a reitoria, meu reitor, mas tanto, o senhor nem imagina, que a nossa cerimônia de formatura teve que ser transferida para o salão de atos, do salão de atos para a Assembleia Legislativa. Parece que eu estou vendo o meu pai manobrando o carro, ele que hoje me olha lá do céu, chegando na Praça da Matriz, e o seu espanto ao ver o pelotão da Brigada Militar perfilado bem em frente ao prédio da Assembleia, achando que eu iria ser preso. A minha mãe, que está aqui presente, nos seus olhos azuis profundos e lindos, não é? Implorava que eu omitisse alguns trechos mais fortes do discurso. Ela temia que, após a leitura, eu fosse levado diretamente para o xadrez do Palácio da Polícia, que, na época, era o destino comum, meu reitor, de muita gente boa da nossa universidade. Mas o meu discurso era todo em rimas, falava das nossas dores de saudade por termos de abandonar o velho prédio da Sarmento Leite, na romântica esquina, né? E irmos para aquele monstro enorme, branco, monolítico, chamado Hospital de Clínicas, de que nós iríamos tanto nos orgulhar anos depois, não é isso? Mas tudo acabou muito bem, nós todos tivemos uma formatura linda. Dizem que o paraninfo deve oferecer alguns conselhos para os formandos. Quando eu completei a minha residência médica no Hospital de Clínicas, eu fui estudar em Londres, no serviço da professora Eve Wiltshire, uma das maiores especialistas em câncer da Europa. A doutora Wiltshire era uma daquelas inglesas com ar superior, temida por todos no hospital, e compartilhava o seu gabinete com Shiba, uma cadela enorme, mastim, que inibia o grupo, né, de visitá-la, não é? Eu iniciei numa segunda-feira, não conhecia absolutamente ninguém. Fui acomodado em um dos cantos mais longínquos do laboratório. E uma das pesquisadoras incumbiu-me logo de fazer alguns experimentos. Eu tentei de todas as maneiras fazer o que ela havia me solicitado, mas eu simplesmente não tinha nenhum treinamento para isso, e a coisa não andava. Na sexta-feira da mesma semana, ela me disse que, infelizmente, teria de informar o caso à professora Wiltshire. Eu disse que tentaria quantas vezes fossem necessárias para aprender os tais experimentos, que eu tinha vindo de longe, do Brasil, e ela não exibiu nenhum tipo de compaixão. Eu passei a noite em claro, eu lembro, pensava na vergonha que seria se me mandassem de volta para o Brasil. Eu que tinha feito uma festa tão linda de despedida com todos os colegas. E no sábado pela manhã eu fui correndo para o hospital, passei o dia inteiro às voltas com aquele tal experimento. E no domingo acordei às 5 da manhã e pensei, vou voltar para aquele raio de laboratório. E lá fui eu.
Como ainda não havia amanhecido, eu acendi apenas a minha luzinha e fiquei trabalhando. A cena parecia daqueles filmes do Harry Potter. Um imenso salão escuro e eu, lá no fundo, iluminado apenas pela minha própria luzinha. Pois os senhores não queiram imaginar, lá pelas 8 da manhã, eu fui surpreendido por umas vozes vindas do corredor. Abriram-se as portas e, de repente, as luzes se acenderam de todo o laboratório. E quem adentra o ambiente? A própria doutora Eve Wiltshire, em carne e osso, liderando uma comitiva de uns 20 cientistas japoneses. Ela falava alto, gesticulava, mostrando o laboratório, os diferentes equipamentos, quando se deparou com a minha insignificante figura lá no fundo. Eu gelei. Ela se aproximou, olhou para os japoneses e disse com ar triunfal: os senhores agora entendem por que essa instituição é tão famosa no mundo inteiro. Os meus pupilos trabalham até de madrugada no domingo. E saiu porta fora com a delegação de japoneses impressionados. Na segunda-feira, havia um recado na minha mesa, dizendo que eu fosse urgente no gabinete da professora Wiltshire. Podem imaginar, não é? Estou frito, eu pensei. A outra falou para ela. Foi a minha interpretação. Vão me mandar de volta para o Brasil. Fui até lá, bati na porta, ela fez sinal para eu entrar. Antes que eu começasse a justificar a minha incompetência, a doutora Wiltshire mandou que eu me sentasse. Disse que os japoneses haviam ficado impressionados comigo. Nem no Japão havia tamanha dedicação. Trabalhar de madrugada no domingo, meu reitor, não é para qualquer um, não é? Eu sorri aliviado. Ela perguntou o que eu gostaria de aprender com ela. Eu disse que estudar novos remédios. Ela respondeu que daria um jeito, e realmente deu. Eu acabei passando tempos maravilhosos na sua equipe, convivendo com ela, com a Shiba, a sua simpática e enorme cadela mastim. Mais tarde fui para a Holanda, depois para os Estados Unidos, sempre ajudado por ela. Albert Einstein dizia que as suas ideias mais originais surgiam sempre nos momentos em que ele mais havia trabalhado. Eu não sou o Albert Einstein, você sabe, mas posso dizer que o trabalho me trouxe muita sorte. Portanto, meus caros formandos, trabalhem bastante, que a sorte aparece. Outra vez, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma senhora de uns 70 anos, aqui de Canoas, que tinha leucemia, me contou que o seu melhor lazer era vir a Porto Alegre com o marido, no sábado à noite, para assistir um bom filme. Esse era o prazer que ela tinha. Entretanto, o seu esposo era daquele tipo implicante e tudo era motivo para que ele tentasse estragar o programa. Por exemplo, os senhores conhecem o que eu estou falando. Sábado à noite, eles tomavam banho, vestiam traje de passeio e entravam no carro. Qualquer coisa que ela dissesse para ele que não caísse bem em seu ouvido, ele se ofendia e dizia, não vou mais. E voltavam para casa brigados, botavam pijama e fim de programa. Adeus ao cinema do sábado. Aí veio o seu câncer, ela me disse. E a coisa mudou de figura. Ela contou-me que uma noite, dias após a primeira quimioterapia, ela e o esposo combinaram de ir ao cinema em Porto Alegre. Tudo ocorreu perfeitamente no trajeto, se arrumaram, até que chegaram na frente do cinema. Quando eles estavam na fila para comprar os ingressos, aproximou-se um menininho vendedor de balas. O esposo deu-lhe uns trocados e deu um suspiro profundo, negativo, com um ar infeliz e disse, vamos para casa, mulher. Eu não posso ver criança passando trabalho. Não quero mais ver filme nenhum. Para a surpresa do esposo, ela respondeu na hora, não, meu velho, não mesmo. Tu vais ficar aqui quietinho ao meu lado, bem comportado, na fila do cinema. E vamos aproveitar muito esse filme. A minha doença me ensinou o valor de cada minuto dessa vida. E eu não vou mais jogar fora os nossos prazeres. Meus queridos formandos, as pessoas pensam que têm todo o tempo do mundo e que podem adiar as coisas boas da vida.
e a própria felicidade. Mas a doença nos faz lembrar que não somos eternos, que a vida um dia termina. Portanto, aproveitem o privilégio de estarem vivos, terem saúde e terem familiares felizes e saudáveis. Logo que eu voltei do exterior, em 1993, eu fui chamado no Hospital Moinhos de Ventos para atender um juiz aposentado, que havia sido muito importante em Porto Alegre, com uma doença já em fase avançada. Segundo os seus familiares, ele andava muito agressivo e já havia expulsado 2 médicos do seu quarto no hospital. Prestem atenção. Identifiquei-me, então, ao entrar no quarto, ele nem moveu os olhos, nenhuma palavra. Tentei várias vezes conversar com ele, mas seu comportamento era inabalável, minha mãe, de absoluta indiferença. Cogitei desistir de atendê-lo, mas pensei, puxa vida, esse senhor está doente, eu tenho que ajudá-lo, ele precisa de mim. Refleti bastante e decidi pedir ajuda a um colega mais experiente. Solicitei a ele que me acompanhasse na visita seguinte, pois eu simplesmente não sabia como conduzir aquela situação. Entramos no quarto os 2. Educadamente, apresentei o meu colega. Expliquei que eu estava preocupado por não conseguir manter um diálogo com ele. O meu colega foi logo assumindo o controle da situação, pediu licença para sentar-se no canto da cama, tocou com a mão levemente a perna do paciente e insistiu na conversa. Num certo momento, o paciente olhou com um ar de impaciência, quase raiva, e sussurrou algo que, na hora, eu não entendi direito, algo como, é fácil falar para quem não está metido nesse nó de marinheiro. Eu que estava de pé não entendi bem o sentido que ele disse, mas o meu colega rapidamente devolveu-lhe a frase sobre o tal nó de marinheiro, perguntando se ele, por acaso, era entendido em navegação. O paciente abriu um sorriso, dizendo a ele que, para sua informação, ele havia participado do primeiro grupo a ganhar uma competição oficial de remo no Guaíba e tinha inúmeros troféus conquistados mundo afora. E os 2 passaram a falar de barcos, remos, competições, nós, e acabaram em uma regata que o paciente havia vencido no Uruguai. E eu, completamente fora do cenário, atônito, não entendi nada do que estava acontecendo. E terminaram depois por falar o que incomodava tanto o paciente no hospital. Na realidade, ele não aceitava o fato de ser um homem já de idade avançada, com tantos serviços prestados à sociedade e ter de aguentar umas fedelhas, segundo ele, da idade de suas netas, vendo-o pelado todos os dias, cuidando de sua higiene pessoal e dando-lhe o banho. O meu colega combinou que mandaríamos uns rapazes, ao invés das moças, para fazerem esse serviço. Ele agradeceu. Eu fiquei impressionado com o resultado da nossa visita. Quando saímos do quarto, o meu colega virou-se novamente para o paciente e disse, mas que grande honra ter conhecido um velho lobo do mar. E o velhinho abriu um sorriso enorme de contentamento. Eu achei aquela expressão tão bonita, um velho lobo do mar. O que aconteceu de fato, meus queridos formandos? O meu colega, já com mais experiência, soube identificar uma parte da vida do paciente da qual ele muito se orgulhava e tratou de valorizá-la, simplesmente para resgatar a autoestima e deixar o paciente numa posição um pouco mais digna face às suas limitações da doença. Meus queridos formandos, sejam humildes, peçam ajuda aos colegas quando estiverem em dificuldades, não esqueçam. Assim vocês ajudarão mais pessoas e farão uma medicina melhor. Lembrem-se dessa história quando encontrarem pelas ruas da vida um velho lobo do mar. Eu outra vez atendi no hospital de clínicas um senhor que me ensinou muito sobre a tal onipotência que vocês mencionaram no discurso, não é? O que é isso? Eu me refiro àquele arzinho de superioridade que alguns médicos têm, sobretudo quando são mais jovens, achando que conhecem tudo e podem decidir no minuto o destino das pessoas. Eu vou contar a história do seu Eugênio. Ele era um homem de uns 75 anos, muito falante, trajando roupas claras, adorado pela nossa equipe. Tinha um tumor que havia falhado a todos os tratamentos possíveis.
Ele costumava reunir os pacientes em torno do seu leito no hospital, contando as histórias de sua vida amorosa e suas viagens maravilhosas. Mas nos últimos tempos, o seu Eugênio se dizia cansado de tudo. Achava que não havia mais sentido em viver com a sua doença, após ter tido uma vida tão rica em emoções. E um dia ele me pediu, com toda a cerimônia, que caso viesse a sofrer uma parada cardíaca durante a internação, não fosse feita nenhuma reanimação. Dizia que o seu corpo merecia o descanso eterno. Eu discuti esse desejo com meus colegas, ouvimos especialistas em ética, enfim, concluímos que ele deveria ter o seu desejo respeitado. Caso ocorresse uma parada cardíaca, não seria feita a reanimação. Apenas um ritual mínimo de respeito ao paciente. As semanas se passaram e logo chegou o começo do ano. Havia a troca de residentes, que vocês conhecem bem. Saíam os antigos, entravam os novos, e dito e feito. Não é que o seu Eugênio sofreu uma parada cardíaca bem no sábado de madrugada, primeira noite do plantão dos novos residentes? Chamados para atenderem a emergência, os novos colegas não vacilaram. Fizeram tudo o que haviam aprendido para o concurso de residência. E o pobre do seu Eugênio ressuscitou de uma forma espetacular. Novinho em folha, sem nenhuma sequela. Na segunda-feira, quando eu cheguei ao hospital, os residentes logo me advertiram. Professor, o homem está indignado com o senhor. Disse que é uma falta de respeito. E que estava tudo combinado que o senhor ia deixar ele morrer. Fui vê-lo e ele, monossilábico, disse que era imperdoável. Ele deveria estar morto a essa altura dos acontecimentos. Eu escutei tudo calado, meio que me desculpando, e ficamos um tempo sem olhar nos olhos um do outro. Ocorre que era a véspera da ida do time do Brasil para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Vejam como eu sou velho. Havia muita movimentação pelos jornais, pela televisão. No leito ao lado do seu Eugênio, internou um jovem de Dom Pedrito, fanático por futebol, que ia fazer uma cirurgia ortopédica. Os pais rapidamente conseguiram autorização da enfermagem para que fosse instalado no quarto uma televisão daquelas grandes. Aí deu-se a metamorfose. Após cada programa esportivo da televisão, iniciava-se no leito ao lado do seu Eugênio uma animada discussão. 24 horas por dia, cada paciente escalando a sua seleção. O seu Eugênio, no começo, ainda indignado por estar vivo, apenas ouvia a conversa, deitado de costas. Mas aos poucos não resistiu e foi entrando no espírito esportivo. E em poucos dias, ele já monopolizava a discussão. Comparava a seleção atual com a de 58, 62, tirava zagueiro, botava meio campo. Ele é que sabia de tudo. Afinal, ele era o único ali que tinha visto Pelé e Garrincha jogando juntos. E os pacientes vibravam. Em resumo, o seu Eugênio ficou obcecado pela Copa do Mundo. E não é que tudo mudou? Ele passou a dar-me a entender, sutilmente, um tanto constrangido, que eu deveria mantê-lo vivo pelo menos até a Copa. E a sua ideia de morrer foi sendo substituída por um desejo de viver um pouco mais. Ele acabou assistindo a todos os jogos do Brasil, alguns no hospital e outros em casa. O jogo da final, diga-se de passagem, ele assistiu no hospital com os residentes, um deles membro daquela famosa equipe que ressuscitou ele da parada cardíaca, e que ele tanto odiava. Bem, o seu Eugênio faleceu uns 4 meses depois. Eu imagino que feliz por ter vivido a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Meus queridos formandos, nós sabemos muito pouco sobre a vida e a morte. O seu Eugênio me ensinou que as pessoas podem repensar o que querem fazer de suas vidas quantas vezes o desejarem. Nós não somos os donos do destino de ninguém. Também merece uma profunda reflexão essa história de que um médico tem que manter sempre total neutralidade. Não pode mostrar nunca os seus sentimentos. Eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Não concordo. No meu tempo de residência, internou conosco um rapazinho de uns 15 anos de idade, o Frederico, muito falante, cabelos vermelhos como fogo e o rosto cheio de sardas. Frederico era de uma inteligência incomum, perguntava tudo. Apareceu acompanhado a primeira vez de sua mãe, eles eram de Três Coroas. Ele trazia sempre nas consultas uma sacola de plástico com salsichas feitas em casa. Eu logo me apeguei muito ao Frederico. Ele tinha uma leucemia. Inicialmente, a doença andou bem.
que sempre que ele vinha no ambulatório, ele me presenteava com as tais salsichas feitas em casa por sua mãe. Um dia, a doença voltou. E ele me perguntou, com os olhos arregalados, se havia ainda um bom tratamento. Eu respondi que sim, mas isso era uma meia-verdade. Mas o Frederico tinha otimismo. Ele acreditava muito em mim e na medicina. E que o tal tratamento tinha que funcionar. E a sua mãe sempre o acompanhava nas consultas com a sacola cheia de salsichas. Ele recebeu o tratamento e se foi com a mãe para Três Coroas. Infelizmente, em menos de um mês, ele retornou ao hospital em franca piora. Fui vê-lo na emergência do Clínicas. Ele ia conversando comigo na maca, com o resultado dos exames em uma mão e com a outra apontava para a mãe, fazendo sinais para que ela me desse as salsichas que vinham de Três Coroas. Ele perguntou-me assustado se havia algum outro tratamento, mas os meus olhos denunciavam que não havia. No dia seguinte, eu expliquei a ele, que não havia naquele momento um bom tratamento. Foi uma conversa muito difícil. Eu, vacilante, disse que devíamos confiar na medicina, que novos medicamentos poderiam vir a ser descobertos e que, por hora, nós iríamos apenas fortalecê-lo. Não havia muito a fazer e eu e ele sabíamos disso. Combinei de conversar em separado com a sua mãe e explicar a gravidade do caso. Ele teria pouco tempo de vida. Na conversa, a mãe chorou muito e deixou claro que seria melhor que eles voltassem para Três Coroas e ficassem em atendimento lá. Eram pobres e se Frederico viesse a falecer em Porto Alegre, ela teria muita dificuldade com as despesas de transporte. Foi uma das conversas mais tristes da minha vida. Nós combinamos a alta para o dia seguinte. Eu lembro que não consegui dormir um minuto naquela noite. Na manhã seguinte, eu quase não podia falar. Bem cedo eu fui ao seu quarto com os papéis da alta. Entrei, nervoso, fui logo explicando que ele iria para casa, eu manteria contato com o médico da cidade e, havendo qualquer problema, ele retornaria ao hospital. O Frederico ouvia tudo atentamente, concordando com a cabeça, meio que querendo chorar. Pelo nervosismo e sofrimento, eu repetia várias vezes a mesma coisa. Os meus olhos denunciavam as lágrimas que viriam a qualquer momento. Frederico e eu nos abraçamos e nos despedimos. Ele disse que tinha entendido as instruções. Abraçamos-nos outra vez e eu o beijei no rosto. Quando saí do quarto, ele veio novamente em minha direção e repetiu: então tá tudo bem, Gilberto. Se eu me sentir bem, vou levando, volto em um mês e te vejo no ambulatório. Caminhei uns passos e ele novamente foi atrás de mim, segurou a minha mão e com lágrimas nos olhos disse: bom, então está bem, eu vou para Três Coroas, fico um mês e volto na consulta. Mas vamos combinar, disse ele com os olhos cheios de lágrimas. Se por acaso, por alguma razão, eu não aparecer em um mês, tu esperas uns dias. E se eu não aparecer mesmo, aí tu vais até Três Coroas. Se chegares lá, na minha casa, e não me encontrares, se eu estiver, sei lá, numa pescaria, procura pela minha mãe. Ela vai te deixar as salsichas que eu sei que tu gostas tanto. Eu abracei o Frederico forte e a gente se despediu para sempre. Ele veio a falecer 2 semanas depois. Recebi a informação de sua mãe por telefone. Eu não lembro nada mais lindo, sinceramente, na minha vida médica, do que a minha relação com o Frederico. Ele mostrou-me que pode existir gratidão e um carinho profundo entre médico e paciente, mesmo quando a doença vence a medicina. Meus queridos, essas são algumas das histórias da minha vida médica. Eu gostaria que vocês se lembrassem da doutora Wiltshire, da cadela Shiba e da sorte que a dedicação profunda ao trabalho me deu. Lembrem-se também da importância de valorizarmos cada minuto de nossas vidas, do privilégio que é termos saúde, poder desfrutar as boas companhias, as coisas simples da nossa vida. Daquela paciente que precisou ficar doente para aprender que não vale a pena brigar por bobagem e desperdiçar as suas idas ao cinema, que ela e o esposo tanto adoravam. Por favor, também não esqueçam do velho lobo do mar e a importância de sermos humildes, solicitarmos ajuda dos colegas mais experientes quando estivermos em dificuldades e de respeitarmos a história de vida de cada pessoa. Ela não nos pertence. Do seu Eugênio, que jurava que queria morrer, mas que decidiu viver um pouco mais, ensinando-nos que nós não somos donos do destino de ninguém. E do Frederico, com os seus cabelos vermelhos, o rostinho cheio de sardas e um coração que eu jamais esquecerei, mostrando que medicina combina e muito com afeto.
Meus queridos formandos, eu sinto-me imensamente honrado em saber que a minha trajetória médica possa ter sido de alguma forma inspiradora na vida dos senhores. Vocês me deram o presente que eu mais sonhei. Confesso que eu já sinto uma saudade enorme de vocês. Boa sorte, turma de 2012 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Honrem os seus diplomas e sejam muito felizes.